Olá, tudo bem? Como andam os nossos estudos? Muito bom, estão se dedicando, estão sendo aplicados, né? Fazendo exercícios. Muito bom. Qualquer dúvida, manda para mim. Eu terei o maior prazer de te responder, tá? Agora manda mesmo. Procura saber aí qual é a melhor forma de você tirar essa dúvida e manda para mim, tá? Olha só, a nossa aula hoje é a respeito dos hiatos, né? A última aula eu mostrei a vocês que as palavras são acentuadas, mas que eu devo prestar muita atenção se essas palavras são oxítonas. Por que isso? Eu não posso acentuar as palavras oxítonas que terminam em I ou em U. Eu te dei dois exemplos, açaí e caju. Um com acento, o açaí. O outro sem acento, o caju. Por que isso? A palavra caju é uma palavra oxítona, terminada em U, não podem ser acentuada. Muito bom. A palavra açaí é também uma construção oxítona, mas não é acentuada por este motivo. A acentuação se deve por conta do I, que é um formador de hiato. Então, o que é que diz a nossa regra? Iremos acentuar o I e o U, formadores de hiato, acompanhados ou não de S. Agora, nós devemos prestar muita atenção com as novas regras ortográficas. As bancas já estão exigindo o teu conhecimento a respeito dessas regras, principalmente em relação a ditongos e a hiatos, tá certo? Principalmente. Vamos lá? Vamos à aula. Acentuação para os hiatos. Marcando, regra geral, o I e o U, na segunda vogal do hiato, serão acentuados quando estiverem sozinhos ou acompanhados de S. Muito cuidado com isso aí. Sozinhos ou acompanhados de S. Na sílaba tônica, olha o detalhe, e não estiverem dobrados, seguidos de INH. Vou parar aqui para explicar essa regra. Muitas vezes nós temos vocábulos que nos apresentam o I dobrado, o U dobrado. Será hiato? Sim, mas não poderá receber acento, tá? Então, o que é que eu tenho que lembrar? Eu vou acentuar o I e o U, formadores de hiatos, seguidos ou não de S. Perfeito. Este U está dobrado? Este I está dobrado? Deixará de ser hiato? Não, só não poderá receber o acento. Outra coisa, palavras como bainha, tainha, apresentam o I, rainha, apresentam o I, formadores de hiato, mas acompanhados de NH. Neste caso, também não posso acentuar o hiato, tá? Agora, te lembra, não deixará de ser hiato, só não receberá o acento, tá? Agora, muita atenção quanto à nova regra ortográfica em relação ao hiato. Segue o exemplo aí em nosso slide, vamos ver. Olha só, palavras que apresentavam o acento no hiato, por exemplo, aqui eu já dei o exemplo, já coloquei aqui, mas eu vou repetir aqui em cima, tá? Olha só, ra. Eu vou colocar um A de antigo. Por que isso? Este U, formador de hiato, recebia o acento. Porém, a presença da nova regra ortográfica te dirá o seguinte, presta bem atenção. Se o teu formador de hiato vier depois de um ditongo decrescente, não deixa de ser hiato. Presta bem atenção. Não deixará de ser hiato, porém, não receberá mais o acento. Perde, então, a sua acentuação. Tá certo? Tá? Então, o que é que vai acontecer? Feiura agora será grafada exatamente assim. Feiura. Olha o U, formador de hiato. Olha o que vem antes, um ditongo decrescente. Agora, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Algumas palavras apresentam o hiato acompanhadas de um ditongo, tá? Essas palavras devem ser observadas em relação à posição do teu hiato. Presta bem atenção, vamos escrever só um pouquinho. Desce aqui, vem ao slide. Olha só, eu tenho a palavra tui, ui, u. Tui, ui, u. Em minha separação silábica, eu vou ter exatamente assim, olha. Tui, ui,
U. O U é formador de hiato. Vou colocar um A aqui, tá certo? Para você grafar o A como regra antiga. Perceba agora uma coisa. O U, formador de hiato, está acompanhado por um ditongo. Este ditongo é um ditongo decrescente. Porém, a posição do teu hiato dirá se haverá ou não a necessidade do acento. O que é que acontece? Olha só. Marca aí com N. Vamos marcar aqui também, ó. N. Marquei com N de novo. Por que isso? Presta bem atenção. Se meu hiato vier formador de um vocábulo oxítono e estiver acompanhado por um ditongo decrescente, o acento cai. Regra nova. Mas, se o vocábulo for oxítono, o acento permanece. É só uma questão de posição. Formou o vocábulo paroxítono, o acento cai. Formou o vocábulo oxítono, o acento permanece. Atenção quanto a isso, tá bom? Continuando, vamos lá. Nossos exemplos. Saída, caíste. Ô, professora, o I aqui está acentuado, mas preste atenção, só cai o acento se vier acompanhado por um ditongo, que não é o caso da palavra saída. Não há na sílaba anterior ditongo, então o acento segue a regra geral. Continua. A mesma coisa acontece com a palavra caíste, tá? Não há o ditongo, o acento continua. Sair, faísca, Luiz, saúde. Balaústre, balaúster e baú. Só uma retificaçãozinha aqui. Balaústre, tá bom? Retifica aí para mim, por favor. Continuando. Não são acentuados, portanto, as palavras como rainha, devido à presença do NH, xiita, porque o nosso I está repetido, varice, a mesma coisa, suco, uva, óleo U, aí dobrado, não acentua, forma hiato, forma sim. Vamos marcar. Forma hiato, só não pode ser acentuado. Agora, a nossa nova regra, feiura, baiuca, formadores, então, de hiatos, porém, acompanhados pelo ditongo, e a nova regra diz que se for um formador de hiato e a palavra for paroxítona, eu não posso mais acentuar exatamente por causa do ditongo. Presta muita atenção quanto a isso, tá bom? Continuando, vamos lá. Atenção para a acentuação dos ditongos. Presta bem atenção. Em nossa nova regra, neste caso, a nova regra ortográfica, algumas construções do ditongo, em relação à acentuação, não irão mais existir. Existia, então, em nossa regra antiga, um tal de ei, ó eu. Lembra disso? Ei, ó eu. Mas agora eu preciso prestar muita atenção quanto à posição deste ei, ó eu, porque não será qualquer situação que eu poderei acentuar. Exatamente. Eu tenho que prestar atenção, mais uma vez, em relação à posição. É a posição que vai me dizer se meu ei, ó eu, será acentuado ou não. Agora, preste atenção. Da mesma forma que o hiato não recebe acento e não deixa de ser hiato, acontecerá com o ditongo. Não receberá acento, mas não deixará de ser um ditongo aberto, tá? Atenção e vamos ao slide. Vamos ver. Acentuam-se os ditongos abertos, ei, ó eu, não é? Quando estiverem na sílaba tônica de palavras oxítonas ou de palavras monossílabas tônicas. Olha aí a nova regra imperando, não é assim? Presta bem atenção. Na regra antiga, na construção, apareceu um ditongo aberto, ei, ó eu, independente de posição, eu deveria acentuar. Com a nova regra, eu tenho que prestar atenção. Por que isso? As palavras que apresentam o ditongo aberto, ei, ó eu, só poderão receber o acento, no caso, os ditongos abertos só poderão receber os acentos se formarem palavras oxítonas ou monossílabos tônicos. Caso contrário,
eu não posso mais acentuar. Ah, professora, mas deixará de ser um ditongo aberto? De forma alguma. Só não receberá o acento. Perceba. Papéis, oxítona. Anéis, oxítona. Destrói, oxítona. Constrói, oxítona. Céu, monossílabo. Troféu, monossílabo. A questão agora é a seguinte. E se por acaso a minha palavra for heróico? Perceba, vamos ao slide. Olha só. Heróico. Antigamente, coloca aí o A de antigamente, não é? De regra antiga. Na regra antiga, este herói, por ser um ditongo aberto, era acentuado, independente de posição. É o que eu estou mostrando aqui embaixo. Ideia, assembleia, joia, boia e estreia. Agora, com a nova regra, se formar vocábulo paroxítono, o acento vai cair, tá bom? Isso implica dizermos que agora heróico apresenta o ditongo aberto, mas o ditongo aberto não será mais acentuado. Muita atenção quanto a isso aí. Eu só posso acentuar o ditongo aberto se este ditongo formar um vocábulo oxítono ou um monossílabo tônico. Caso contrário, não mais se acentua. Muito cuidado. Simbora? Continuando. Acentuação para as palavras paroxítonas. Presta bem atenção. É comum você associar uma regra a um recurso mnemônico. Recurso mnemônico é o nosso famoso bizu. As palavras paroxítonas são acentuadas. São sim, mas não todas. Aí vem um detalhe. Como então eu vou saber quais palavras paroxítonas deverão ser acentuadas? Primeira dica. Se a tua palavra for paroxítona, mas trouxer terminações oxítonas, eu não irei acentuar. Por exemplo, as terminações oxítonas quais são? A, E, O, em, ens. Não é assim? Se minha palavra for, por exemplo, melancia. Vem cá, escreve, olha só. Melancia. Separa as sílabas, por favor. A sílaba tônica, formador de vocábulo, paroxítono. E o que foi que aconteceu? Eu vou acentuar de jeito nenhum. Perceba que a terminação não permite a acentuação. Percebeste? Não. Vamos marcar? Olha a terminaçãozinha. A quem pertence esta terminação? A palavra oxítona. Não é assim? Então, se minha palavra for uma palavra paroxítona, mas com terminação oxítona, não o irei acentuar. Ah, professora, deixará de ser paroxítona? Não, somente não será acentuada. Aí vem o detalhe. Como então perceber quais são as palavras acentuadas enquanto vocábulos paroxítonos? Primeiro detalhe eu já falei. Aquelas que trouxerem as terminações oxítonas, vocês não irão acentuar. No mais, todas serão acentuadas, tá certo? O que é que nos mostra o nosso recurso mnemônico? Vejam só. Psiu, XLR, não. An, ditongo, on, e uns. O que eu quis, o que eu quero? O que eu quis, não. O que eu quero te mostrar com este recurso? Percebes? Vamos escrever um pouquinho. Vamos lá. Terminou em PS, eu vou acentuar. Olha só. Forceps. Percebeste? Terminou em PS, eu vou acentuar. Terminou em I, vamos acentuar. Biquíni. Olha aí como biquíni tem acento sim, meu povo. Detalhe, este I pode ou não ser acompanhado de S, tá certo? Terminou em U, eu vou acentuar também, olha. Bônus, acompanhado ou não por um S. Terminou em X, eu vou acentuar também. Tórax, olha aí. Terminou em L, acento nela, fácil. Terminou em R, revólver, eu vou acentuar também.
Percebam as terminações. Olha só. Terminou em N, hífen. Terminou em ão, recebe acento também, tá? Terminou em an, olha ele, vou escrever aqui para cima para não ficar tão engrundanhado aqui. Terminou em ditongo, olha, polícia. Separei só para você perceber o nosso ditongo, tá? Terminou em ditongo, eu acentuo. Terminou em on, recebe acento também, ion. Terminou em vou acentuar, álbum. E o plural de álbum, álbuns, recebendo o acento também. Perceberam como é fácil? Basta memorizar este recurso. XLR? Não, ditongo, on, e uns. Se eu memorizo isso aí, a coisa fica bem mais fácil, não é? Atenção também quanto à questão das terminações das oxítonas. É paroxítona? É. Trouxe terminação oxítona? Então eu não vou acentuar. Agora, muita atenção a um pequeno detalhe. Perceberam que eu escrevi a palavra hífen? Perceberam, né? Vamos repetir? Vamos lá. Aqui embaixo, olha só. Hífen. Estou acentuando por ser uma palavra paroxítona terminada em N. Muito cuidado. Alguns vocábulos, quando terminam em N, formam dois tipos de plurais. Quais? Percebes? Vamos lá. Se eu digo, então, que minha palavra é, enquanto plural, hífens, olha a terminação, gente. Terminação oxítona, perdeu o acento. Mas eu também posso separar assim, hífenes, e atribuir a minha pluralização, então, a desta forma. Olha só. O que é que vai acontecer se eu pluralizo com a segunda forma? Automaticamente o acento volta. Muito bom. O acento voltará porque a palavra hífenes é um vocábulo pró-paroxítono e, neste caso, todos são acentuados. A mesma coisa acontece com abdômen. Abdômenes ou abdômenes. Um com acento e o outro sem. Atenção quanto a isso. Seguindo, vamos lá. A situação para as pró-paroxítonas, aí a regra é bem mais fácil. Todas são acentuadas. Então, vamos lá? Lágrima, tráfego, lâmpada, trôpego, álcool ou seríssimo, friíssimo. Perceberam um grande detalhe? Olha o i dobrado, olha o i duplo, seríssimo, friíssimo. Agora há pouco nós vimos que quando este i está duplo, quando o u está duplo, eu não posso acentuar. Aí vem a regra com o seríssimo e o friíssimo, né? E trazem o i acentuado. Por que isso? Vamos lá, volta ao material. Presta bem atenção. Quando eu falo do vocábulo seríssimo, eu tenho sério, que é o meu adjetivo, acrescido do sufixo íssimo. E o sufixo é uma palavra pró-paroxítona. O que aconteceu com a palavra sério mais íssimo? Por terminar em vogal, eu elimino a vogal e acrescento o sufixo. Desta forma, sério, algo que é muito sério, então é seríssimo. O acento é porque já existe devido ao sufixo ser uma palavra pró-paroxítona. Muita atenção aí, tá? Continuando, vamos lá. A acentuação para os encontros ou e ee. Seguindo, então, a nova regra ortográfica, os encontros ou e ee perdem o acento gráfico. Então, palavras como perdoo, vou, enjoo, bem como creem, deem, leem, veem e seus derivados como descreem, releem e preveem, perdem o acento mediante a nova regra. Então, aquele recursozinho que nós utilizávamos, o famoso credelever, já não nos serve mais em relação ao plural, porque em relação ao singular, crer, dar, ler e ver, na terceira pessoa do plural, tem que ser acentuado. Perdão.
na terceira pessoa do singular tem que ser acentuado. Confundi as regras. Então, na terceira pessoa do singular tem que ser acentuados porque formam monossílabos tônicos. Cuidado com isso aí, tá bom? Continuando, vamos lá. Queda do trema. Mas antes de falar sobre o tema, eu quero só que vocês prestem bem atenção a um detalhe. Ainda em relação aos verbos creder, lever. Muito cuidado com essas construções, porque as bancas, com essas e com as outras, porque as bancas já estão te exigindo a nova regra ortográfica, tá certo? Então, os recursos aí que faziam com que eu decorassem as terminações ou algumas construções para que estas fossem acentuadas, em algumas situações não irão mais servir. Muito cuidado. Agora sim, vamos à relação do trema. Vamos lá. Aguentar, frequente, linguiça, tranquilo. A pronúncia dessas palavras continua igual ao que era antes. A diferença é que o trema não existe mais. Aqueles dois pontinhos em cima do U, não é? Agora, cuidado, porque o trema continua quando a palavra é estrangeira, tá bom? Então, sendo estrangeira, sendo de origem estrangeira, o trema continua. Em nosso vocabulário em relação ao trema, não existem mais palavras com esses dois pontinhos. Linguiça, 50, tranquilo, tranquilidade, por aí vai, não existem mais em relação ao trema. Então, trema foi abolido do nosso acordo ortográfico. Seguindo, vamos lá. Algumas observações importantes, preste bem atenção. Existem em nossa língua palavras que são escritas da mesma forma, mas pronunciadas de formas diferentes. São pronunciadas da mesma forma, mas escritas de formas diferentes. São pronunciadas e escritas das mesmas formas. Então, a estas palavras nós chamaremos de homônimos, homógrafos, homófonos, tá bom? Essas construções, no caso os homônimos, eram diferenciadas através do acento chamado, então, de acento diferencial. Com a nova regra ortográfica, o acento diferencial foi abolido. O que acontece? Eu irei entender a construção de acordo com o contexto. Palavras como para, preposição, para, verbo, não apresentam mais o seu acento diferencial. Vamos ver o que diz o nosso slide, o nosso materialzinho? Vamos lá. Desaparecem também os acentos diferenciais, como em para, que era acentuado por ser um verbo, diferenciando de para sem acento enquanto preposição. Pelo, como substantivo, ou pelo, pela, que é preposição. Pelo, pela e pelas, verbo pelar. Pera, com acento, substantivo. Pera, sem acento, preposição arcaica. Polo e polos, que são substantivos, e polo, que é um substantivo que equivale a gaviãozinho. Polo ou polos, não é? Que é a preposição arcaica. Então, estes acentos diferenciais foram abolidos. Aí agora você me pergunta, mas Janeiro, como é então que eu vou saber quem é quem? É o contexto que vai te dizer. Muita atenção quanto a isso, tá certo? Continuando, vamos lá. Segundo o acordo, só duas palavras obrigatoriamente continuam a receber o acento circunflexo diferencial. Quais palavras são estas? Por, verbo, e por, preposição. Percebam que o verbo continua com acento, não perdeu. Pôde e pode, para diferenciar a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito e a terceira pessoa do presente do indicativo do verbo poder. Então, essas duas construções permanecem com o novo acordo, tá bom? Outra observação interessante é a seguinte: os acentos das palavras em relação a plural dos verbos ter e vir, presta bem atenção, continua. Então, quando eu digo ele tem, singular, ele vem, singular. Passei ao plural, eles têm. Passei ao plural, eles vêm. A diferença aí agora é quanto à relação destes verbos com os seus derivados. Ou seja, se o verbo for derivado do verbo ter ou do verbo vir, para o singular, agudo. Para o plural, circunflexo. Vejam só. Ele mantém,
eles mantêm, ele contém, eles contêm. Para o singular, agudo. Para o plural, circunflexo. E se for apenas o verbo ter, no singular, sem acento. No plural, com circunflexo. A mesma coisa acontece com o verbo vir. No singular, sem acento. No plural, com acento. Muita atenção, porque se eu erro a acentuação gráfica destes vocábulos, lá na frente eu estou errando concordância verbal. Atenção quanto a isso. Seguindo, vamos lá. O acordo institui também que é usado facultativamente o acento diferencial em forma, substantivo, para distinguir de forma, substantivo ou verbo. Demos, primeira pessoa do plural do presente do subjuntivo, para distinguir de demos, primeira pessoa do plural do pretérito do indicativo. Então, cuidado com isso aí, tá? Vamos marcar aqui, ó, institui, vamos marcar facultativamente. O que é o facultativo? Se eu usar, está certo. Se eu não uso, está certo também. Próximo slide, vamos lá. Algumas palavras apresentam dupla forma de pronúncia. Estas palavras são chamadas, então, este processo, melhor dizendo, é chamado de ortoépia ou ortoepia. São duas formas de pronunciarmos alguns vocábulos existentes em nossa língua. Aí você me pergunta, mas Neide, como é que eu vou saber isso? Lendo. Não há outra possibilidade, conhecendo o vocábulo, não é? Lembram? Eu vou ter o que comigo? A gramática. A gramática. Associada a quem? Um bom dicionário, não é? Então, a gramática, um dicionário, e aí, ó, língua portuguesa na ponta da língua. Vamos lá, material. Eu posso, então, pronunciar xerox ou xerox. Na primeira opção, palavra oxítono terminada em O seguido de X, eu não posso acentuar, somente seguido de S. Ou xerox, paroxítona terminada em X.